Enquanto caminhava por um safari no Zimbábue, um grupo de turistas inocentes encontrou uma leoa muito territorialista, que não parecia tão feliz em receber visitas. Depois de avistar o animal, olhando para eles à frente, o guia turístico armado rapidamente ordena que o grupo recue lentamente. Infelizmente, o predador só parece ficar mais irritado a cada segundo. Agora, seriamente preocupados com sua segurança, os turistas continuam andando para trás. Uh-oh. Stand or walk? Lamentavelmente, eles param de gravar e o que acontece em seguida permanece desconhecido. Em um safari na África do Sul, um grupo de turistas achou que seria uma boa ideia estacionar o carro ao lado de um grupo de leões que tentavam relaxar. Infelizmente, eles se arrependem de sua decisão, depois de chamar a atenção de um dos leões mais curiosos. You're supposed to lock the door. Oh my gosh, I didn't know they could do that. Ainda em estado de choque, eles agora decidem trancar as portas e também ir embora, antes que qualquer outra coisa ocorra. Em um dia ensolarado na África do Sul, um grupo de homens num safari comum se assustou depois de ser perseguido por um leão macho territorial. A princípio, as coisas parecem estar indo conforme o planejado, pois eles simplesmente observam os predadores vagando pelas planícies à frente. Porém, eles percebem um dos leões começando a andar em sua direção. Mesmo depois de se afastar um pouco, o predador faminto decide que não vai deixá-los ir de uma maneira fácil, não. Agora, lutando por suas vidas, os homens continuam a disparar tiros de advertência em direção ao animal, enquanto correm o mais rápido que podem. O leão então decide poupar os homens, e eles simplesmente continuam a gravá-lo de uma distância mais segura. Em um dia ensolarado na Tanzânia, esses turistas ficaram bastante animados ao perceber uma leoa se aproximando de seu carro, quando as coisas de repente tomaram um rumo inesperado. Right next to us, Dad. Right. Oh, don't run. Don't move. Oh, okay. I'm good. Oh, God. Oh my God. He's attacking your tire. Hey, he's attacking your tire. Oh, man. À medida que mais leoas começam a se juntar, os turistas tentam se salvar indo embora. Quando isso acontece, What is down there? What is They're like, oh, He's blowing your tire. he blew up our tire. Do the tire out, right? Yep, He took the tire out? yep, blew up our tire. There's like so many looking at our car. They think we're the enemy. Oh my God. realmente não querendo mais problemas, eles decidem deixar aqueles leões em paz e ir embora. Este azarado campista passou por um pesadelo real depois que ele viu 2 leões grandes e famintos do lado de fora da sua tenda. O vídeo começa intensamente enquanto mostra um acampador dentro da sua tenda tentando afugentar os 2 grandes predadores, tentando fazer dele inclusive o seu jantar. Os animais continuam a assediá-lo, espetando a tenda com as suas garras afiadas e colocando seus rostos na frente da porta da tenda. Apesar de ser a única coisa que impede os leões de alcançá-lo,
O homem repetidamente abre a porta da tenda, provocando ainda mais os predadores. Felizmente, os leões eventualmente o deixam em paz, permitindo que ele saia e escape. Uma noite agradável no Zimbábue, um grupo de turistas em um carro teve um encontro com um jovem leão que não saiu como planejado. Enquanto andavam pacificamente pelo safari, um dos homens avista um leão à distância, que, infelizmente, parece estar indo em direção a eles. Oh my gosh. Yep, it's coming faster. Oh my gosh, he's a lion chasing us. Com o leão se recusando a desistir, os turistas aterrorizados decidem aumentar a velocidade na esperança de despistar o animal. Yes, go, go, go. He's slowing down. Oh, I'm so scared. Eventualmente ganham velocidade suficiente para perder o animal de vista e podem continuar sua viagem com segurança. Em Kapama Game, uma reserva na África do Sul, alguns turistas e também o guia turístico tiveram uma visita extremamente próxima com o leão macho. No início, os turistas, que estão todos em um carro safari, são vistos tirando fotos do majestoso animal, que é visto sentado pacificamente sob uma árvore. No começo, o leão parece que não ficou incomodado, mas depois que algo chama sua atenção, ele de repente se levanta e se dirige para o carro safari. Depois de observar um pouco o carro e seus ocupantes, o leão circula o veículo antes de finalmente sair e deixar aí os turistas para continuarem a sua aventura. Uma viagem ao zoológico rapidamente se tornou sombria, depois que um homem caiu em um cercado onde um par de leões machos e fêmeas se certificaram de cumprimentá-lo. Um homem que parece ter caído acidentalmente em um cercado de leões pode ser visto no início desse vídeo, lutando pela sua vida com o coração na boca. A multidão grita de medo e terror, enquanto o homem tenta assustar os grandes predadores que tentam se aproximar para examiná-lo. Os grandes predadores continuam se aproximando dele, apesar de seus melhores esforços para se fazer parecer maior e mais aterrorizante possível, com a esperança de afugentar os leões. Milagrosamente, ambos os leões perdem o interesse no cara, dando a ele tempo para escapar com segurança. Ao passar por uma reserva natural, esta família conseguiu mais do que o esperado quando não um, mas 2 leões os atacaram. O vídeo começa quando a pessoa no banco do passageiro vê um leão e começa a gravá-lo quando o inesperado acontece. O motorista acelera na tentativa de escapar do leão e, felizmente, parece que funciona. Mas antes que a família tenha tempo de suspirar em alívio, eles são novamente atacados não por um, mas por 2 leões hostis. Mais uma vez, o motorista acelera e, felizmente, consegue escapar deles com sucesso. Perto do Parque Nacional Kruger, esses turistas viram a sua viagem normal de safari tomar um rumo verdadeiramente horrível quando um leão branco decidiu pular em seu ônibus. Relax. All of you relax. Relax.
All of you, relax. 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 Agora, cheios de pânico, os turistas são imediatamente instruídos a relaxar e tentar sair de maneira lenta do veículo. Do not jump out, climb out. Climb out. Climb out. Do not jump out. Relax. Come down. Come down. Perfect. Relax. Eles continuam gravando, enquanto os guias turísticos tentam ajudar os turistas restantes, que estão presos junto com o leão. Licking them. He's licking them. Ma'am, can you stand up? Can you stand up? Stand up. Stand up. Stand up, ma'am. Stand up. Stand up. Stand up. Come on. Stand up. Então eles conseguem tirar todos do ônibus com segurança e simplesmente param de gravar. No Parque Nacional Kruger, alguns turistas em um carro se sentiram confortáveis o suficiente para dirigir ao lado de um enorme leão tentando cuidar de seus próprios negócios. Mas, por fim, o leão se irrita e decide avisá-los. Em estado de choque, eles infelizmente param de gravar e provavelmente simplesmente foram embora. Em uma noite agradável em Botsuana, 2 homens tiveram sua viagem de acampamento interrompida quando um leão curioso decidiu visitá-los. No início, eles rapidamente pegam sua câmera depois de avistar o predador sorrateiro, colocando a cabeça para fora dos arbustos à frente. He's playing with the pillow now. Not very tasty. Yeah, that was a bit scary. Okay, now he's gonna go and get my pillow. O animal, de repente, decide dar uma olhada no acampamento, provavelmente procurando algo para poder comer. Oh, my dear. Doesn't care. Is he taking my sleeping bag? Okay, just drive a bit closer, maybe. O leão finalmente sai da tenda para continuar vagando, quando os homens decidem que já viram o suficiente e tentam assustá-lo com um carro. O predador finalmente se afasta do acampamento, deixando os 2 homens sentados. O grupo de turistas teve uma experiência para a vida após uma caminhada que deu errado no Pondoro Game Lodge, Grande Parque Nacional Kruger. No início, um grupo de turistas pode ser visto seguindo os rastros de um leão, numa tentativa de ver de perto aí este predador. Depois de um tempo, eles eventualmente encontram um leão que continua a fazer algo horrível, deixando o grupo tremendo de medo. Depois de ameaçar o grupo, o animal então decide se retirar e caminhar de volta em direção à cobertura do mato que o cerca. Felizmente, ninguém se machucou durante esse encontro de dar frio na espinha. Na África do Sul, alguns turistas começaram a gravar depois de avistar um leão macho subindo a colina em direção a eles. Imediatamente, um dos guias turísticos decide fazer o seu trabalho e enfrenta bravamente o predador cara a cara. Então, o leão macho decide poupar o homem e continua em seu caminho original até a colina. Felizmente, ele recorre a se deitar ao lado da outra leoa e os turistas, tristemente, decidem parar de gravar.
No Parque Nacional do Serengeti, Tanzânia, um grupo de turistas chegou perigosamente perto de ser atacado por um leão macho super protetor. Este vídeo arrepiante começa bem quando este homem percebe uma leoa enrolada ao lado do veículo quando, de repente, ele tem um ataque cardíaco da sua vida. Momentos depois, o leão, que acaba de perceber que a sua fêmea está desaparecida, ele sai em busca dela. Ao vê-la, ele começa a olhar o veículo com desconfiança. Antes que ele tenha tempo de agir, o motorista dá vida ao motor, surpreendendo ambos os animais, e eles instintivamente se dirigem para outro veículo. Depois de tensos minutos, o guia turístico do outro carro começa a ver o leão macho como uma ameaça a mais, e ele então tenta assustá-lo. Felizmente, ambos os predadores recuam em direção à grama alta, e os turistas simplesmente seguem em frente com a sua expedição. Reserva sul-africana, um grupo de turistas achou que seria uma boa ideia observar um enorme leão macho tentando comer seu jantar em paz. Depois de alguns minutos, porém, o predador percebe sua presença e começa a mostrar sinais claros de descontentamento. Os turistas não entendem a mensagem e continuam sua observação normalmente, quando o impensável acontece. Felizmente, ele para bem na beira da cerca e todos ficam ilesos. Um passeio no Parque Nacional Kruger, um corajoso homem em busca de pegadas de leão encontrou algo realmente chocante. Depois de dirigir um pouco, ele finalmente consegue identificar o que parecem ser pegadas recém-feitas na terra e tenta mostrá-las para a câmera. Yes! This is very cool. So 1, 2 lioness. I mean, it's possible they've moved and they've gone completely different side of the property. Ele volta a dirigir e, eventualmente, chega a outra área onde as pegadas de leões parecem estar no chão. Não esperando muito acontecer, ele sai do carro mais uma vez e começa a olhar ao redor da sujeira quando o inimaginável acontece. Sorry, I'm gone behind the car. It's very rude of me. I want to follow the track with the car. Word. Word. Okay, so everybody, we've just bumped into Pride of Lion. Temendo por sua segurança, ele rapidamente liga seu carro e começa a se afastar completamente. No Parque Nacional Kruger, 5 caçadores tiveram o maior susto de suas vidas quando encontraram um leão super agressivo. No início, os 5 homens são vistos caminhando com espingardas na mão. Mas, um pouco mais tarde, as coisas tomam um rumo totalmente chocante. Juntos, os caçadores tentam afugentar o leão gritando e fazendo barulhos bem altos. Por um momento parece que funciona, mas é também aqui que o vídeo termina e o resultado até hoje permanece um mistério. O turista britânico Steve Haley se encontrou com um inesperado bloqueio de estrada durante a sua viagem no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. O início do vídeo mostra Steve Haley gravando um vídeo muito legal de grandes leões andando casualmente na estrada, causando uma experiência, inclusive aterrorizante, mais uma vez na vida dele, né? De bloqueio de estrada. It's unbelievable what's coming down the road now. Big pride of lions. Apesar disso, Steve permanece extremamente calmo, mesmo quando os enormes predadores se aproximam cada vez mais.
raspando lentamente a distância que os separa. Os animais acabam ficando desconfortavelmente perto do seu carro. O vídeo não mostra nada além do carro, protegendo aí a sua segurança. That was a bit too close. Os leões então passam por seu carro, o ignorando e não deixando ninguém ferir. No Parque Nacional Kruger, um grupo de turistas, em um emocionante safari, tiveram a visita de alguns leões famintos, que chegaram e arruinaram a diversão. Inicialmente, todos no ônibus de turismo parecem estar calmos, observando os animais à frente, quando de repente percebem um grupo de leões à sua esquerda. I've never seen such a thing. And they're getting closer and closer. Look how focused they are. Com o passar do tempo, os predadores parecem ficar tensos e adotar uma posição mais hostil, o que infelizmente faz com que um dos búfalos fique na defensiva. O resto do rebanho também decide se envolver e se juntar à luta contra os infelizes leões. Os predadores conseguem ficar sozinhos e vão embora de lá inteiros. Parque Nacional de Amboseli, alguns turistas testemunharam o inimaginável, quando uma corajosa tribo africana tentou interromper um leão macho que tentava comer em paz. No início, a câmera começa a filmar quando o predador pode ser visto festejando com sua presa azarada, quando os turistas, de repente, percebem algo intrigante atrás deles. What is the lion? The lion is there. Can we do something to protect the lion? Spears and everything. Com a tensão aumentando rapidamente, os turistas ainda observam, enquanto a tribo armada continua atacando a toda velocidade em direção ao leão. Felizmente para eles, o predador decide entregar sua refeição no último segundo e fugir completamente da área. Em um safari na África do Sul, o passeio noturno aparentemente normal dessa mulher rapidamente se transformou em um pesadelo quando ela chegou perto demais de um grupo faminto de leões. A princípio, nada parece fora do comum, enquanto ela estaciona o carro para observar os predadores descendo a estrada à frente. Look at them all just coming down. Apparently they've been looking at Impala for the last little while, so they're hungry. They're definitely in sort of alert hunting mode. They're coming right past the vehicle. This is incredible. E ao contrário do que a maioria faria, ela decide permanecer completamente imóvel enquanto o grupo de leões começa a passar por ela. So I'm just gonna sit really still and stationary. I'm gonna keep talking. There's nothing quite like lions walking past you, that's for sure. Por alguns minutos muito tensos, ela e seu cinegrafista evitam qualquer movimento brusco, enquanto muitos outros predadores continuam a passar por eles. Hello, good evening. It's lovely to see you have blood on your face. Yes, you do. What did you kill? They've all got blood on them. Sentindo-se já farta dessa situação, ela finalmente decide ligar o motor e sair da área enquanto ela ainda pode. No Parque Nacional de Pilanesberg, um grupo de turistas desavisados teve seu agradável passeio de safari rapidamente arruinado
depois de perceber que estavam sendo perseguidos ativamente por uma leoa-mãe protetora. Inicialmente, eles parecem estar observando a predadora nos arbustos à frente, como de costume, quando o guia de turismo armado de repente lhes diz para andarem cuidadosamente para trás. I think, that's why you guys must look where you're going. But just go slowly back. Eventualmente, eles decidem se manter firmes, enquanto o guia turístico sozinho à frente tenta ficar de olho no predador. Everybody close, yeah? Ao contrário do que a maioria faria, o grupo de turistas de repente sente vontade de olhar mais de perto e começa a andar na frente para se juntar ao guia turístico. That's why Shashi came towards us. So she's protecting the babies. Depois de muitos minutos olhando ao redor, eles felizmente não conseguem localizar o animal e simplesmente decidem continuar sua expedição como se nada tivesse acontecido. Que era para ser uma divertida viagem de lua de mel, rapidamente virou aí pro pior depois de um assustador encontro com leões em Cariega, África do Sul. Este encontro aterrorizante começa com um dos turistas registrando alguns leões relaxando e deitados em um pedaço de grama. 8 of them. Yeah. Depois de algum tempo, um dos leões, macho, faz algo extremamente petrificante, forçando o grupo a correr rapidamente. O predador não para de perseguir o grupo, pois ele acaba se aproximando cada vez mais, assustando a todos no jipe. Por sorte, o leão perde o interesse e decide correr aí para o grupo dele, terminando a perseguição. Nacional de Hwang, esses turistas desavisados saíram em uma caminhada de um safari comum, que rapidamente se transformou em um pesadelo vivo. Não esperando muito acontecer, eles começam simplesmente andando para explorar o safari, como planejado originalmente. Porém, eles percebem um enorme leão macho à frente e levam alguns minutos para observá-lo enquanto tem a chance. O vídeo então pula para um momento posterior, onde o guia turístico, agora preocupado, ordena que os turistas comecem a recuar. Just back up slowly, we're good. I've got it. I'm in between you and him, trust me. Okay. Don't worry, slowly. Okay. Let's go back that way. Easy, big fella. Com sua arma ainda na mão, o homem continua a apoiar os turistas enquanto os terríveis rosnados do leão ainda podem ser escutados. No, we're good. We're good, trust me. Promise you we're good, trust me. Promise you. Promise you we're good. Depois de um tempo, porém, eles conseguem ganhar distância suficiente do predador e voltam ao carro com segurança. Em uma excursão ao Parque Nacional Kruger, alguns turistas tiveram o seu dia arruinado, quando o seu carro foi abordado por 2 enormes e destemidos leões machos. A princípio, os turistas tentam tirar algumas fotos de uma distância segura, quando um dos leões decide ir ver mais de perto. Completamente chocados com o que estão testemunhando, eles tentam seguir o animal enquanto ele continua a caminhar pela estrada.
Agora, com os dois predadores à espreita e apenas alguns metros de distância do carro, eles sentem que já viram o suficiente e simplesmente param de gravar. Em um safari na Tanzânia, a observação de um leão aparentemente comum rapidamente se transformou em um pesadelo para alguns turistas quando seu carro foi cercado por um grupo inteiro de leões. Inicialmente, eles estacionaram o carro na beira da estrada, depois de avistar os predadores à espreita ao redor da grama alta à frente. Infelizmente, a tensão aumenta rapidamente quando eles percebem que os leões estão caminhando na direção deles. Compreensivelmente, alguns dos turistas começam a entrar em pânico quando os 3 enormes leões começam a andar a poucos metros de sua caminhonete. Por motivos de segurança, o guia de turismo, felizmente, decide se afastar dos predadores para continuar sua observação de uma distância mais segura. No Parque Nacional Kruger, um grupo de turistas escapou por pouco de ser atacado por um leão. Enquanto caminhavam no parque, os turistas avistam o leão correndo para eles à distância. E então um membro do grupo começa imediatamente a gravar isso. Depois de correr alguns metros, o predador para abruptamente e fica observando ali o ambiente. Mas quando ele volta a se concentrar nos turistas, ele sai correndo na direção deles. Por sorte para o grupo de turistas, o leão parece que perdeu interesse pela metade do caminho e se afasta em outra direção, deixando eles aí para celebrar a